A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui nesse momento para compartilhar da palavra de Deus, um trechinho no Salmo 51, no verso 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse salmo é um salmo de Davi, né? E Davi revela aqui todo o seu arrependimento após ele ter sido repreendido pelo profeta Natan. Ele cometeu pecados graves contra o Senhor quando ele possuiu a mulher de Urias, né? E ainda por cima ele mandou matar Urias, colocando ele na frente da batalha. E o interessante, meus queridos, é que Davi parece que não estava percebendo que aquilo tinha sido um pecado grave. Foi necessário que Natan viesse, né? Natan, o profeta, viesse e o repreendesse, de forma que ele chegasse a enxergar realmente o que tinha acontecido, né? Que a gravidade do seu pecado. Então, Davi escreve esse salmo, um salmo lindo, um salmo de arrependimento, que nos faz também ver que muitas vezes nós estamos pecando e estamos cegos com relação ao nosso pecado. Além disso, nós vemos também que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nesse momento aqui estava, né, até este momento, ele estava agindo como alguém que era inimigo de Deus, envergonhando, né, a palavra, envergonhando o seu compromisso com o Senhor, envergonhando os seus votos. E nós vemos aqui, por exemplo, no verso 1, que ele começa clamando a Deus misericórdia, né? Ele pede, né, se compadece de mim, ó Deus, né? E depois no verso 2 ele pede a purificação do seu pecado. No verso 3 ele diz que está sendo acusado, ou seja, ele começou ali, né, através daquela repreensão de Natan, ele começou a se sentir, né, assim, ele caiu na real, ele viu a realidade dele, que a realidade dele é que ele estava com o coração impuro, né, diante do Senhor, ele estava com o coração imundo mesmo. E ele começa a pedir a Deus até o verso 7, até o verso 9, ele começa a pedir a Deus, né, que o limpe, o purifique, né, que faça com que ele volte a ter alegria no coração, né, que é o verso 8, diz: faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, o coração de Davi não estava mais um coração segundo o coração de Deus. Então ele vem no verso 10 e diz assim: cria em mim, ó Deus. Ou seja, ele não está pedindo uma restauração do coração dele, ele está pedindo a Deus que Deus dê um novo coração para ele. Um coração onde que os pensamentos e os desejos dele fossem reorientados segundo a vontade de Deus, segundo os princípios de Deus, segundo os preceitos de Deus. Então Davi está sentindo que o coração dele está imundo, e isso passou a incomodá-lo, né? Então ele clama ao Senhor e ele pede um coração puro. Mas o que seria um coração puro? Um coração puro é um coração que dá mais importância às coisas celestiais do que às coisas deste mundo. E quando vemos a situação do mundo atual, né, onde nós estamos aí vivendo uma pandemia, é impossível não tocar nesse assunto, né? Inclusive nós estamos reclusos por causa disso. Quando nós vemos uma situação como essa, é que nós vemos que um coração puro, ele consegue resistir mais às pressões, aos incômodos, às más notícias, às investidas do próprio inimigo, né? O coração, quando ele é puro, ele está com os olhos voltados para o Senhor, voltados para o céu. Então, o que acontece com ele? Ele não vai oscilar, né? Ele não vai ficar oscilando toda vez que escuta uma má notícia, mas ele vai ser um coração firme. E é esse coração que Davi está clamando a Deus, né? Então ele pede também, aqui na parte B desse versículo, ele pede para que Deus renove dentro dele um espírito inabalável, né? Ou seja, o que seria um espírito inabalável? É um espírito
que não vive também baseado nas circunstâncias, não vive baseado naquilo que está vendo, né? Hoje, mais do que nunca, né, nós estamos aí sendo convocados a viver pela fé, né? Viver pela fé é ter um espírito inabalável. Quando nós vivemos pela fé, né, as notícias dramáticas não nos abalam com tanta veemência. Nós podemos ver, por exemplo, em Abacuque, lá no capítulo 3, verso 17, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ou seja, não havendo nada, né? Verso 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, Abacuque está dizendo, ainda que nada eu possa ter, ainda que tudo esteja ruim, eu vou me exultar no Senhor e vou me alegrar no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o que há de mais precioso para aquele que está olhando as coisas do céu, as coisas celestiais, é a sua salvação. E Paulo também escreve assim em 2 Coríntios 4,18: assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então, meus queridos, é necessário que nós estejamos com os olhos voltados para o Senhor num momento como esse que nós estamos passando e nos fortalecendo na sua palavra, buscando a Deus. Hoje é um momento em que nós não temos desculpas para não buscar o Senhor. Hoje é um momento em que nós temos tempo, né, a maioria de nós, e nós, além de tempo, nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos a internet, nós temos a palavra do Senhor, nós temos livros à nossa disposição, nós temos momentos para fazer nossas orações e nossas devocionais. Então, hoje nós não temos desculpa para estarmos longe do Senhor. E essas situações ocorrem para que nós estejamos mesmo buscando o Senhor. O Senhor realinha muitas vidas diante de uma situação como essa. Muitas vidas são transformadas, muitas vidas são alcançadas. Mas para que elas sejam alcançadas é necessário que nós estejamos clamando ao Senhor para que nos purifique, para que nos realinhe, para que nos reoriente. E também nós vamos ver aqui no verso 12 desse mesmo salmo, Davi fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aí, no verso 13, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, Davi começou a enxergar, né, aqui no meio do salmo, Davi começou a enxergar realmente qual era o propósito dele nessa terra, né? Era fazer o quê? Ensinar aos transgressores o caminho do Senhor. Nosso propósito também não é diferente. Estamos aqui nessa terra com esse propósito de ensinar esse caminho. E nada melhor do que um momento como esse para que nós estejamos fortes, firmes, com o coração inabalável, com o espírito fortalecido, e aí sim nós poderemos falar do amor de Deus, consolar aqueles que estão, né, necessitando, fortalecer aqueles que estão com os joelhos fracos. E esse papel é um papel que foi deixado para a igreja. Para concluir, né, ainda ter um espírito inabalável é ter a certeza de que somos filhos de Deus e vivemos as palavras que pregamos. É ser possuidor de palavras de ânimo para ajudar o próximo e acreditar no poder de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. E quando nós nos apegamos a aprender, nós somos ensinados e passamos a ensinar. Que nós possamos aproveitar esse tempo, meus queridos, para fortalecermos, e também que nós possamos aproveitar esse tempo para ter uma comunhão com o Senhor bem maior, para ter, além de conhecer o Senhor,
através da palavra, que nós possamos conhecer o Senhor através da oração. Que no seu quarto você possa fechar a porta e ali, né, ter momentos de comunhão maravilhosos, onde você fala, o Senhor ouve, o Senhor responde e você sai renovado, sai aqui com o coração puro, né? E sai também com o seu espírito inabalável. Eu espero sinceramente que Deus possa te abençoar, te fortalecer nesse momento e que a sua vida a partir desta época, desse tempo, a partir de hoje, seja uma vida diferente para a glória do Senhor Jesus. Podemos fazer uma oração? Senhor Deus, eu oro, Pai, por aquele que está me assistindo nesse momento. Oro por nossas vidas, querendo, Senhor, pedir diante do Senhor que o Senhor venha a nos dar esse coração puro, esse coração purificado, livre de toda transgressão, livre de todo pecado, livre da imundície, livre, Senhor, das coisas do mundo. Ó Deus, livre também, Senhor, das preocupações e das ansiedades. Ó Senhor, coisas que o Senhor nos diz que não devemos ter, porque o Senhor é aquele Deus que nos consola, é o Deus que nos provê, é o Deus que nos dá saúde, é o Deus que nos dá consolo, o Deus que nos enche de paz e de alegria. E, ó Deus, que o Senhor esteja também nos dando um espírito inabalável, Pai, diante das circunstâncias, que nós sejamos fortalecidos. Ó Deus, nós pedimos encarecidamente que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos familiares, e que cada um de nós estejamos, ó Pai, ao fim desse momento difícil em que estamos passando, que cada um de nós esteja cheios da Tua glória, ó Deus, sabendo mais do Senhor, conhecendo mais a Ti, nos alegrando mais nas coisas do céu e não nas coisas terrenas. Que o Senhor seja glorificado hoje para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.